Para cada um de vocês, para você especialmente, que está chegando, para você que não está muito com sua mente, sabe, muito organizada, mas que está buscando a ordem para essa mente. A gente vai falar hoje de terapia, mas é um tipo de terapia que a gente puxa a responsabilidade das consequências que acontecem da nossa vida para si. É a chamada terapia consciencial, que é um tipo de terapia holística que você vai entender muito melhor o que é e também como você pode usá-la no seu dia a dia daqui a pouquinho. E, obviamente, também tem as fofocas do nosso amado Fofoguipa. Bom dia a você! Tamo aí, Lili. Bom dia a você. Sextou, coisa maravilhosa. E hoje tem muito assunto bacana para você compartilhar e repercutir junto com a gente no mundo das celebridades. Tô pronto. E bora falar também de uma festa que está rolando aqui em São Paulo durante todo o final de semana, nesse mês de setembro. É a Festa das Nações e a gente vai conhecer daqui a pouquinho, logo depois do comercial. Bom dia, você tá no ar e a gente volta já já. Espalha pra geral, tamo junto e misturado. Bom dia, você no ar, e a gente está ligadinho que a cidade de São Paulo, gente, ela é riquíssima em programações de cultura e lazer. E é claro que quem foi mais saber mais um pouquinho sobre uma festa que está rolando ao longo de todo esse mês de setembro, é ele que atrás dessa festa maravilhosa. É um calendário que já faz parte aqui do calendário da cidade de São Paulo. E, gente, é uma festa tradicional, gostosinha, sabe? Festa de rua, de bairro, e que tem ganhado cada vez mais destaque. Elas são tão aguardadas o ano inteiro, movimentam a comunidade, movimentam a renda local, a economia local, gera aquela confraternização gostosa, voluntariado, que a gente sempre exalta aqui no programa e que é tão importante a gente dar as mãos, sabe? Conhecer nosso vizinho, conhecer quem mora no nosso bairro. E aí quem foi lá, eu fiquei um pouquinho com inveja dele, porque eu também queria, eu fiquei tão apaixonada por essa festa. Ele foi conhecer a Festa das Nações, inclusive eu acho que eu posso conhecer, porque dá tempo. Tá rolando na região do Ipiranga, que é um bairro da Zona Sul, aqui de São Paulo, e o Jean Rios, obviamente, que foi lá. Vamos ver, roda o VT. Eu estou no bairro do Ipiranga, paróquia São Vicente de Paulo. São 36 anos de muita história, de muitos encontros. É aqui, neste lugar, onde o bairro se encontra e pessoas do mundo inteiro já passam por aqui nessa festa que se tornou tradição. São barracas com comidas típicas de diversos países e claro que eu quero conhecer tudo e convidar você que está em casa. Vem comigo! Falando em comida de diversos países, street food, o que não pode faltar se tratando de Brasil, eu sinto até o cheiro do dendê. É o acarajé. Já me informei que esse acarajé só é perfeito porque tem os melhores ingredientes. Tudo Fresquinho. fresquinho, camarão fresquinho, tudo fresquinho, feito na hora. Na hora que eu termino de fazer o vatapá lá, e o molho eu subo para me fritar. Olha, então já prepara 200. Olha isso. Já prepara 200 aí, porque eu vou levar 200. E o cheiro maravilhoso. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, depois eu volto mostrando os bastidores, porque é tanta comida boa. Vem comigo, Rede TV. Chegando na barraca de Portugal, já agarrei uma amizade sincera aqui com a Beth, porque eu quero saber se é aqui que tem alheira, que tem caldo verde, bolinho de bacalhau e uma coisa que eu adoro que tem em Portugal, que é o pastel de Belém, pois. Tem pastel de Belém? Tem pastel de Belém, tem os doces, torta de amêndoa. Pessoas colaboram nessa barraca para Portugal não parar aqui no Ipiranga. Várias pessoas, várias. Em todo evento de rua que se preze, precisa ter o quê? Dá uma olhada aqui, Brasil. Tiro ao alvo. Essa barraca é indispensável e, de fato, é
Regina, cadê meu prêmio? Me dá meu prêmio, ganhei uma bola, não acredito. Vou lá pra Vila do Chaves. Não, é brincadeira, eu vou continuar aqui no evento porque tem mais curiosidades. Vem comigo, né, Rede TV? Servida a minha vida. Servida. Não servida? Não. Bom apetite. Então muito obrigado. Olha a melhor paella. Perdão. Já... A melhor. Eu vim só anunciar aqui a melhor paella. Assustei a família. Primeira vez aqui? Não, desde criança. Na Barraca da Espanha, mais um pedido? Mais um pedido. Não para, né? Não para. Vendendo paeja que nem água. Mas também essa paeja, vou te contar, né? Muito boa. Angela faz um capricho, né? Maravilhosa. O casal Ângela, os paejeiros estão mandando muito bem. Tem que vir provar a paeja, uma das melhores de São Paulo, modéstia à parte. É isso. Ô, Ângela, uma das melhores de São Paulo, se não a melhor, é isso? Que cara boa, Ângela. Fala aqui de longe. Uma delícia. Delícia, bem caprichada. O que não pode faltar na verdadeira paeja? O segredo. Eu ganhei o quê? A buzina no bingo. Mas, ó, brincadeiras à parte, foi uma delícia poder participar desse evento. Convidar você que está em São Paulo durante todo o mês de setembro, sábado e domingo, a partir das 18 horas. Todo o entorno aqui, com muita comida boa, tem bingo e quem sabe você não ganha uma buzina também. Até a próxima. Tchau! Então, bom dia a você! Olha que festa linda, não é verdade? Não dá vontade de você ir? Dá tempo, então. Todo final de semana, lá na região do Ipiranga, no bairro do Ipiranga. Essa festa já acontece, tem 36 anos. Aí todo final de semana recebe cerca de 5 mil pessoas. Aí você viu, né? Tem come, tem bebe, tem brincadeira e tem muita confraternização gostosa. E falando em confraternização gostosa, Opa! é essa que ocorre todo dia aqui entre eu e você que está nos assistindo e ele. Chegamos, Lili. O nosso querido Guipa. Sempre de branco, né? Na sexta-feira para trazer aquela É paz. sim, meu amor, para trazer um astral gostoso. É isso, coisa linda. Estão preparados? Vamos começar com o nosso Fofoguipa. Hoje falando de famosos. Primeira notícia, que não tem rede social. Tem muito famoso que não tem rede social. Mas tem uns que nem precisam ter também, né? Vamos combinar? Tem uns que não precisam ter. Eu acho que, nossa, não ter rede social também, às vezes, muitas vezes, é um livramento, né? Com certeza. Você não hein? tem aquela obrigatoriedade de ficar escravo da sua imagem pro outro, né? E outra coisa, o que tem de gente que briga com o marido, com a esposa por conta de rede social, que se sente mal através das redes sociais. A rede social mal utilizada, Aline, ela se torna um grande aliado a você ter um problema de saúde mental. Mas tem muita gente que tem, especialmente as pessoas, porque a rede social projetou muita gente, assim, que subiu, assim, ganhou fama espontaneamente muito rápido. E aí não consegue lidar com essa fama toda, porque foi um sucesso repentino, e aí não tem, assim, aquele calço, sabe, assim, de sustentação emocional, e aí fica meio desequilibrado mesmo. E outra coisa, muitas pessoas seguem influencers que postam o tempo inteiro só mar de rosas, né? E aí começa a analisar a vida da seguinte maneira, meu, como que a vida desse cara é tão boa e a minha é tão ruim? E aí começa a entrar numa depressão, cara, por conta de seguir pessoas nas redes sociais e falar que a vida dela é uma porcaria, que a vida da pessoa que você segue é uma coisa maravilhosa. E não é assim, viu? Todo mundo tem problema, cara. Todo mundo tem problema. E quem é isso? Quais famosos que não tem? Vamos começar falando Vamos de saber. Angelina Jolie. Eu falo que tem gente que não precisa ter rede social porque... Por que Angelina Jolie, né? Angelina Jolie é o tipo de pessoa que não precisa ter rede social. Os tabloides são a rede social da Angelina Jolie. Acho que Exato. todo mundo sabe o que está acontecendo na vida dela quando abre uma revista, quando abre um jornal, especialmente, assim, fora, né? Assim, na gringa, ela é muito... Se aqui no Brasil, assim, no nosso paísinho aqui, nosso paísão, na verdade, de dimensão continental, ela já é tão famosa
Imagina, Estados Unidos, na Inglaterra, tudo, na Europa como um todo. É o que você falou, os paparazzis fazem da vida dela uma rede social, então ela deve estar com o saco cheio e por isso que ela não tem rede social. Aí dá pra entender tranquilamente. A Angelina Jolie é o tipo de famosa que onde ela passar a gente sabe que é Angelina Jolie, né? É. Vamos combinar. E vai ter sempre um mala de um paparazzi em cima dela tirando foto. Então não precisa ter rede social. Não precisa ter rede social. certo. Agora, se você, meu amor, tá buscando, você não tem rede social ou tem rede social, não adianta, mas se você tá buscando o que a gente quer mesmo, não é só essa fama da internet, não, a gente quer dinheiro, não é verdade? Então, você pode aí seguir o recadinho bem especial do Rede TV Plus, que você pode ganhar até R$300 agora mesmo. Se liga no recado do João Kleber. Para que chegou a roleta premiada do Rede TV Plus, capturou o QR Code e concorra até R$300 na hora. Girou, ganhou. Isso mesmo, é só capturar o QR Code e participar. Parece pegadinha, mas não é não. É o Rede TV Plus querendo que você ganhe dinheiro sem sair do sofá. Eu tô vendo aqui que já tem gente levando dinheirinho para casa. Você vai perder essa oportunidade? Não fique fora dessa. Gire, gire, gire e ganhe, ganhe. Capturou? Ganhou. Parabéns para quem acabou de ganhar seu prêmio. Isso aí é o Rede TV Plus. Continue ligando na nossa programação. Que recado bom, né? Se liga nele. Eu quero saber mais famosos que não têm redes sociais que o Vamos Lipa na tá chamando sequência? aqui. O Vladimir Bricha e a sua esposa, a Adriana Esteves. Eles não têm rede social, talvez porque pode rolar um ciúme, assim, enfim. Olha, ciúme entre esse casal. Não existe? Olha, que casal, assim, Tranquilaço? Que casal maneiro. Que casal, de fato, que não... Acho que eles não precisam porque eles têm uma vida ali que eles prezam muito dos valores deles e se resguardam, sabe? Eles são muito resguardados entre eles. Talvez por isso a longevidade da vida a dois e de não precisa, né? Tem coisa que não precisa se expor tanto e eles não querem. Eu acho que tem casal que... o casal, pra mim, que briga por causa de rede social, tem que sair da rede social, na minha opinião. Ou então, cara, se separar. Porque a rede social atrapalha muita gente. Tem muito casal que, cara, fica todo atrapalhado por causa de rede social. Você tem que ter uma maturidade emocional grande, saber muita lidar. gente não tem. Porque com tudo na vida a gente tem que buscar maturidade emocional, né? E eu acho que com as redes sociais também, assim. Muita gente não tem essa maturidade. E sabe uma coisa que me incomoda muito em rede social? Aquelas pessoas que ficam mandando recado uma para outra, assim, recado mal criado, usando a rede social para brigar e para alfinetar pessoas, aí posta, sabe? Coisa. Eu acho, nossa, eu acho... Tinha que dar um curso de como usar com educação a rede social. Assim, acho que tinha que ter um curso. Com certeza, cara. Não só para os famosos, mas também para os anônimos, né? Tem Pra gente todo que mundo. vive em função de xingar os outros nas redes sociais, que é um absurdo. De xingar, de pedir, sabe? De ficar mandando direct pedindo o tempo todo, de humilhar mesmo, de perseguir, de coisa de hater, o que é, o que não é, como você afronta, o que é. A gente já trouxe várias vezes aqui no nosso Bom Dia Você, que a gente trabalha com essa prestação de serviço, já trouxe advogado, a gente já trouxe vários especialistas. Mas é interessante a gente entender o que é crime também. Sim, exatamente. E vamos para finalizar o quadro dessa parte, né? Essa parte do quadro dos artistas que não tem rede social, Wagner Moura. Wagner Moura, o artista Wagner Moura, também não tem rede social. O famoso pede pra sair, da tropa do... Como é? Bop? Tropa de Elite. Tropa de Elite, o Suduro de Rouet, não tem rede social, mas é um cara que se manifesta. Mesmo não tendo rede social, você vê que ele se manifesta em termos políticos, enfim. É um cara que está sempre engajado aí Mas nos ele seus... tinha, né? Eu acho que até mesmo pela questão das manifestações políticas dele, eu acho que ele saiu, não foi não? Eu acho que ele tinha, exatamente, ele tinha e saiu. Porque eu lembro da postagem dele, até que foi aquela postagem muito polêmica de quando ele estava comendo camarão. Mas tudo, não está mais, não foi... está mais nas redes sociais. Mas continua se posicionando. Acho que para sair desse ambiente tóxico também, Sim, que foi sim. tóxico para ele. Ele é um grande artista, eu amo, assim, eu acho o Wagner Moura um cara super admirável e tá fazendo sucesso não só no Brasil, né? Com certeza. Mas no mundo inteiro, tá Representa bombando, muito. Hollywood. Celton Mello, ele, o outro menino bonitão lá, que eu esqueci o nome dele, enfim, mas é o bonitão, você sabe quem que é que eu tô falando. Enfim. Sabe um filme que eu amei com ele? Que Rodrigo era com Santoro, ele bonitão. E com a Rodrigo Santoro. É, Rodrigo também Santoro tá foi um dos voando. que começou, né? Sim, assim, sim. a levar esse nome do Brasil ali, quando ele fez 300 e tal. Agora, um filme que eu amei e que eu fico às vezes olhando esse filme, fazendo análise, é um filme chamado Elysium. Sim. Que ele fez com a Alice Braga, que é a sobrinha da Sônia Braga. E é um filme meio futurista.
e que é um filme também, assim, o olhar do filme, quando você olha para os dias de hoje, Elysium é como se fosse um planeta satélite criado por conta dos ricos que queriam fugir dessa loucura que estava se criando e dessa pobreza que estava se contaminando e propagando no planeta Terra. E, inclusive, nesse filme fala de pandemia, fala de tanta coisa. É um filme meio que quase profético da época. É um filme que já tem mais de 10 anos. E eu sou apaixonada Eu vou acompanhar esse por filme. esse filme. Eu vou ver, Elysium, é Elysium. muito bom. Se é de casa, veja também, final de semana aí, ó. Não é só pra tomar birita, não. Veja um filme legal aí, ó. Vou falar uma coisa com cada um de vocês. Como anda a sua saúde mental? Pois então, gente, a gente tem cada vez mais percebido que o estado natural da nossa mente deveria ser a ordem, seja a harmonia com você mesmo, com o meio ambiente, nesse planeta maravilhoso que a gente vive. Só que essa harmonia, ela existe, a mente ela funciona como uma totalidade, que é o resultado do que se chama de saúde mental. Mas às vezes tem algumas perturbações e a nossa mente entra em desarmonia. É a sua, né? Pois é, a minha também às vezes fica muito. Aí ela acaba ficando bloqueada. E tem tantos aspectos traumáticos que podem resultar em vários distúrbios, como ansiedade, depressão, angústia, fobia, que é aquele medo assim, ao extremo, o estresse, insegurança, enfim. A gente hoje vai conversar com uma mulher que eu tenho uma admiração imensa, é a terapeuta consciencial, Noelle Santiago, que vai falar e explicar pra gente algumas formas de chegar a um equilíbrio que é tão necessário e também como se manter nesse equilíbrio. Muito bom dia a você, Noelle. Vou até sentar do lado. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, explica para o nosso público o que é ser terapeuta consciencial. Qual é a diferença dessa terapia para as outras terapias? Então, terapia consciencial foi uma técnica que eu desenvolvi. Muito do que eu passei, do que eu vivi enquanto paciente. Não adianta a gente buscar alternativas e curas e terapias, e sejam lá quais forem, se a gente não tiver consciência daquilo que a gente está fazendo ali. E é uma consciência da gente mesmo, é uma consciência do que a gente pensa, do que a gente sente. Porque a gente está muito acostumado a terceirizar, né? Assim, eu já faço terapia, eu já vou lá e falo, eu preciso de uma varinha mágica que resolva aquilo. E, na verdade, não se resolve. O que resolve é a gente ter uma compreensão maior do que a gente pensa e do que a gente sente. E isso transforma. Se não for assim, não vai. Você está falando como se fosse até fácil, né, Noelle? Assim, a gente conseguir essa consciência. Não é fácil. E a gente, como sociedade, a gente tende, quando você falou de terceirizar, é a culpa. Que a culpa é uma instituição até religiosa que a gente coloca para doutrina social, para controle social, né? Então, assim, a gente tende a colocar assim, não, mas se eu tô me sentindo mal, é culpa de fulano que está fazendo mal para mim, é culpa de ciclano, é culpa de beltrano. Como a gente entende que é, na verdade, uma responsabilidade nossa e das nossas ações? A responsabilidade é uma palavra-chave. A gente foi ensinado a transferir a responsabilidade. E a gente também foi ensinado a esperar que do lado de fora, que tudo esteja conforme a gente supõe que a gente gostaria que fosse, para aí a gente se sentir feliz, pleno, realizado. E, na verdade, é um caminho oposto. Você só consegue conquistar isso que está fora quando isso nasce de dentro. Senão a gente não tinha pessoas bem-sucedidas e financeiramente estáveis e, enfim, com tantas saúdes. Porque o nosso corpo, ele vai... Eu ia usar a palavra desintegrando, mas não é desintegrando, assim. O nosso corpo, ele vai falando com a gente, ele vai mostrando que tem alguma coisa que não está legal. E a gente está sempre esperando que fique legal fora para a gente ficar ok por dentro. É o inverso disso, é um outro caminho. E a gente vive num país que está, assim, a gente fala de desigualdade e desequilíbrio, mas é muita desigualdade e desequilíbrio, Noelle. E aí quando eu, por exemplo, vou num restaurante, que é o caso, não é só dessa semana, mas assim, é quase todo dia, aí você senta num restaurante, aí quando você olha para o lado, tem alguém pedindo, passando fome, como a gente viver em paz? É difícil isso, né? Eu acho que se a gente fizesse cada um o seu papel, talvez a gente não tivesse uma consciência coletiva dessa e talvez não fosse tão desigual. A gente
trabalha muito numa consciência de que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E aí, como a gente acredita nisso, a gente acaba vendo mais disso, porque a gente entra nessa frequência e você produz mais do mesmo. Então, se o teu pensamento é essa desigualdade, esse para eu estar aqui, alguém ali está perdendo, naturalmente você vai enxergar mais isso. Por que da culpa? Porque da culpa. Porque você está vibrando nessa frequência. Então, o que você estabelece como pensamento, ele se desdobra em sentimento e ele materializa a sua vida real. É exatamente assim que acontece. Então, você tem isso intrínseco em você. Essa culpa, será que eu posso ter mesmo? Será que eu preciso estar sentada num bom restaurante comendo quando outras pessoas estão passando fome, estão passando necessidade? Se isso é a verdade dentro de você, é assim que você sente, é assim que a vida vai te mostrar. Então a gente vê e a gente vive o que a gente vibra? Exatamente. Você vive exatamente o que você pensa e sente. Exatamente. Não é mais ou menos, isso é uma lei. Assim, você entra dentro dessa frequência. Então, quanto mais você pensar e sentir dessa forma, mais você vai enxergar isso. E aí eu te dou um exemplo, vamos falar um pouco da pandemia. Muitas pessoas na pandemia viram as perdas, os hospitais cheios, o egoísmo, a individualidade. Outras pessoas nunca viram tanta solidariedade. Porque é como você vibra, é o que você está enxergando. Nunca se houve tantas perdas, mas também nunca se houve uma comoção tão grande de eu preciso cuidar de mim, porque se eu cuidar de mim, eu estou cuidando do outro. Esses lados da moeda dependem das tuas crenças, dependem da forma como você enxerga a vida ou o mundo. O que você pensa se traduz em sentimento. O teu sentimento materializa a vida. Eu vou te convidar para Dá chegar licença. aqui. Vem cá, vem Que eu quero prosear. participar disso. Vem Eu gosto prosear com a gente. Eu gosto dessa história de terapia, enfim, eu acho que todo mundo precisa ter um psicólogo nessa vida, cara. Todo mundo precisa acreditar em uma terapia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu queria saber em relação à energia das pessoas. Por exemplo, eu estou do lado de uma pessoa que ela não está no mesmo sentido, no mesmo campo energético do que eu. Isso pode me atrapalhar? Isso pode me influenciar? Então, assim, a gente precisa compreender algumas coisas. Tá. Terapia consciencial, terapia holística, terapia integrativa não é um trabalho excludente do psicólogo. Eu não sou psicóloga. Tá bom, perfeito. E eu concordo com você. Todo mundo devia fazer terapia, tanto clássica com psicólogo, quanto essa compreensão de uma forma geral holística, que é você compreender corpo, mente e espírito. Tá. Falando disso sobre isso que você me perguntou, assim, tem uma pessoa que não está no meu campo, foi essa expressão que você usou, né? Sim. Ela está no teu campo, senão ela não estava perto de você. Independente. Não tem ninguém aqui dentro do estúdio que não esteja na mesma frequência. De alguma maneira, a gente está alinhado. Em 100% não, mas de alguma forma, todo mundo que está aqui está vibrando em determinada frequência idêntica. Então, se tiver alguém com uma energia diferente da minha, ela pode me contaminar. Se tiver alguém com energia diferente da sua, você pode se deixar contaminar. Que é a tal da responsabilidade, Guipa. Existe uma diferença entre ser reativo e ser responsivo. E a gente tem essa natureza de ser reativo. É sempre culpa do outro. O outro me contamina, o outro não tem energia boa. É sempre sobre o outro. E não é esse o caminho. O caminho é sempre sobre a gente. Se você se contaminar, não foi porque o outro te contaminou, foi porque você se permitiu ser contaminado. Inveja existe. Existe. Mas natural. E todos nós somos humanos temos. e temos, Sim. assim, todos nós temos. Tanto que são os pecados capitais que a gente deve evitar. A ira, a inveja, a gula, a luxúria, tal. Mas, agora, você se deixar abater... Eu tenho umas visões meio diferentes do que foi culturalmente ensinado. Quando a gente fala de pecados capitais, eu não estou falando aqui que eles não existam e nem estou aqui falando que é bom ou que é ruim, porque não é o meu papel. É só a gente compreender isso. Existe uma cultura religiosa que te ensina e te doutrina a ter medo, a enxergar uma característica como defeito. Então,
é uma visão muito particular minha. Eu acho que tudo em equilíbrio é benéfico. Tudo. Não existe só um lado ruim da coisa, assim. Você falou sobre a inveja, né? Em determinado momento, todo mundo tem um grau de alguma coisa que alguém chama de inveja e eu chamo de querer. O que depende, mas a inveja se transforma quando justamente eu não quero que o outro tenha. Aí é uma outra coisa. Eu não quero que o outro tenha, porque eu querer até me movimenta para Exatamente. Se você se mexer, se você criar aquilo, um ponto de referência bom, ok, ele vai te levar para um caminho. Agora, o não querer que o outro tenha, só porque eu não quero que o outro tenha, isso não é legal. Eu vou fazer já uma pergunta, Noeli, porque tem muita dúvida sobre o que é a terapia holística. Muita gente associa a terapia holística a uma prática também religiosa. Tem a ver? Não tem, assim, isso é uma crença minha. Eu acho e tenho certeza que eu trabalho amparada pela espiritualidade. Espiritualidade é diferente de religião. Religião são doutrinas escritas pelo ser humano que, de alguma forma, materializaram aquelas mensagens ali. Espiritualidade para mim é tudo. Eu me sinto parte do todo. Não tem nada que a gente faça aqui que não movimente o universo de forma geral. Então, o que eu acredito é que a gente é uma consciência divina onde tudo está contido. Isso para mim é espiritualidade. Quando a gente fala do meu trabalho, em específico das terapias holísticas, que é essa compreensão de corpo, mente e espírito, a física ela já explica isso. Existe um trabalho científico sendo criado e estudado profundamente para a gente ter essa compreensão. Então, assim, eu não estou nem falando de física quântica, que normalmente a gente associa também à física quântica. Não, estou falando de física mesmo. O meu trabalho ele é validado pela física, então não tem nada religioso. Existe um estudo científico que comprova aquilo. Mas a pessoa, para obter um resultado, ela tem que acreditar no seu trabalho, acima de tudo, ou não? Pelo fato de ter o lado físico, o seu trabalho é comprovado e a pessoa pode, mesmo desacreditada, conhecer o seu trabalho e perceber que é um trabalho que consegue apresentar resultados. Eu faço muito atendimento à distância, faço alguns atendimentos de pessoas que não sabem. E isso, na verdade, é muito mãe para o filho. Normalmente é assim que acontece, mas é a mãe que pede um atendimento para o filho. E aí eu atendo adolescentes, atendo crianças, enfim, que não têm essa consciência, que não sabem que estão sendo atendidas e que o resultado ele aparece. A gente consegue, assim, eu conversando com a mãe, a gente consegue validar que aquilo ali está fazendo diferença no dia a dia. Que é mudar a frequência energética. Você muda a frequência energética. E energia, de fato, quando a gente para perceber, a gente é energia condensada, pura. A gente é energia pura, purinha. Pura. Porque a vida é uma vibração, essa frequência energética. Sim. E aí, assim, a doença, muitas vezes também pode acontecer por conta de problemas espirituais. Ontem eu estava conversando com um médico, e eu fiz essa pergunta para ele por causa de um estudo que eu vi há um tempo atrás, que diz que 70% das doenças, estou falando de doença do corpo físico, 70% das doenças que acontecem são decorrentes de um desajuste mental e emocional. E eu não estou falando aqui de desajuste mental psiquiátrico, não é isso. Estou falando de uma condição de pensar e de sentir mesmo. Assim, 70% das doenças são uma consequência dessa desarmonia mental e emocional. Os outros 30% são as doenças que a gente não tem como fugir, é o dia a dia, vírus, bactérias, enfim. E esse médico ontem ele falou, Noeli, é isso, assim, às vezes a gente trata um sintoma, mas a gente vai procurar o diagnóstico e não tem. Não existe, mas o sintoma está ali. E Noeli, por que a gente dá tanta importância para os problemas e não tanta importância e valor para as coisas que a gente conquista? É cultural, né? A gente é ensinado e isso é desde pequeno. Por isso que eu gosto muito do trabalho consciencial, porque quando você consegue encontrar esse fio do novelo, esse caminho, você muda tudo que está em torno de você. Você muda a maneira como você lida com você, mas você muda a maneira como você lida no trabalho, você lida melhor com a maneira que você educa uma criança. O que você falou é educativo. A gente, enquanto criança, aprende isso. A gente aprende a olhar para o que a gente não tem. A gente aprende Que é a crença de escassez, essa.
Da gente olhar para o que a gente não tem? É crença de escassez, mas também vem uma crença de não merecimento por trás disso. Ou de um excesso de determinação para consertar uma coisa que talvez não seja o teu dom. E quando eu falo de criança, acontece isso mesmo, assim... O que a gente mais estuda na escola? Aquilo que a gente tem mais dificuldade. Porque o que a gente sabe, a gente meio que deixa de lado. Quando, na verdade, devia ser ao contrário. A gente devia potencializar o que a gente tem em essência. Porque o que você tem de característica não é defeito e não é um não saber. É só uma característica. Se você potencializasse aquilo que você tem e o outro potencializasse aquilo que ele tem, a gente vivia mais em conformidade. Essa consciência de competitividade, de individualismo, de esforço naquilo que a gente não é tão bom, de olhar para o que falta e não para o que a gente tem, isso vem desde cedo. A gente é mãe. Eu, por muito tempo, eu ensinei isso aos meus filhos. Assim, melhora o que você não sabe, treina o que você sabe, e não é isso. É potencializar o que tem positivo. Eu vou querer também dicas também para a gente partir para essa cura, sabe, para esse processo. Mas antes a gente vai para um recado agora com o nosso Marcelo de Carvalho para você ganhar um carrão, um Volvo XC60. Preste atenção. Eu vou dizer uma coisa para você, o seu sonho de ter um carro zero na garagem tá aqui, ó. Tá aqui nesse QR Code. E não é qualquer carro não, é o carro híbrido mais desejado do ano, considerado o carro do futuro. Olha que maravilha esse Volvo XC60. Capture já o QR Code para concorrer. Você que está me assistindo agora pode ser o dono desse carro. O Rede TV Plus vem para realizar os seus sonhos. Capture um carro avaliado em quase R$400 mil. Só depende de você. Eu sei que você só está esperando uma oportunidade para mudar de vida. E a sua chance é essa. Aproveite, é agora. Capture o QR Code e coloque esse Volvo na sua garagem. Participe! E estamos voltando. E tem uma coisa interessante que o Guipa estava falando aqui agora. Cara, eu estava lendo um livro que fala a respeito do cérebro. E dizia o seguinte, que o nosso cérebro ele dá mais importância para as nossas derrotas, porque o cérebro ele não está preparado para ser acionado quando a gente vence, e sim preparado apenas para permanecer vivo. E quando a gente tem alguma derrota, quando a gente sente algum medo, ele dá aquele sinal para que a gente tenha um alerta e comece a se defender para cima dessa derrota. Mas isso pode ser uma coisa da gente nasceu assim, na caverna, a gente tinha que se defender, a gente nascia, era medo mesmo, e a gente pode trazer essa coisa meio, assim, até hoje, reptiliana até hoje? A gente traz, assim, talvez de antes, inclusive, porque o nosso DNA ele é formado dessa forma, de toda uma história ancestral e de muito tempo e cultural. Mas o que você está falando sobre o cérebro, assim, o nosso cérebro ele só reage a 2 comandos. Sempre, seja a coisa mais instintiva assim, ou mais boba que a gente faça, ela está reagindo a só esses 2 comandos, que é o comando do medo e é o comando da fome. Então, é uma questão de sobrevivência e proteção. Então, o que você está falando é bem dentro dessa direção, mas eu acho que tem algumas crenças intrínsecas em como foi escrito isso. Não acho que o cérebro só enxerga a perda, só está preparado para isso. Até porque isso precisa trazer um ímpeto a você de sobrevivência. Então tem um outro lado. Tem um lado da compensação, tem um lado de você buscar, de você querer transformar, de você conquistar. Só que culturalmente a gente não é ensinado a olhar isso. Agora, para quem não tem acesso, por exemplo, à terapia, para quem não consegue chegar nesse lugar, quais são as principais dicas que você pode dar, Noélia, assim, para a gente já começar, o nosso espectador e a gente aqui mesmo que está dentro desse estúdio, assim, que a gente possa começar a mudar esse mood da nossa vida? Eu acho que é uma referência boa a gente entender aonde esses sentimentos vibram nas frequências. A Terra, ela vibra numa frequência neutra. Então, as frequências que estão abaixo são frequências desarmoniosas e que te desequilibram, são frequências negativas. E acima são frequências positivas que te elevam, te purificam, enfim. Qualquer sentimento ruim, raiva, medo, angústia, tristeza, todos esses sentimentos, eles baixam a nossa frequência. Emoções que a gente traz como nobres, amor, gratidão, empatia, compaixão, são frequências que elevam a gente.
Então, eu acho que a maior dica é entende o que você sente. Sente o que você sente. Pensa no que você pensa. Racionalizar. A gente não sabe por que pensa, a gente só pensa. É atropelado. Ninguém para falar, por que eu estou pensando dessa forma que eu estou pensando? É a melhor forma? Quando a gente começa a se perguntar, e é dentro de detalhes, são coisas muito sutis dentro da rotina, porque a gente não está falando de uma rotina mirabolante, sabe? A gente está falando do dia a dia mesmo. É corrido, é estressante, tem desafio, é atropelado. A gente queria que o dia tivesse mais 2, 3 horas. E é dentro dessa rotina acelerada que a gente precisa entender como a gente pensa e como a gente sente. E evitar agir no impulso do ódio, dessa raiva. E eu quero saber, abraço é energia, contato é energia? Tudo é energia, tudo. Tudo aqui tem energia. Li, posso trazer para a realidade bem rápido aqui? Fala. Eu estou angustiado, briguei com a minha mulher, o que eu faço? Respira. E ligo para ela, não ligo? Aí você quer a responsabilidade é sua. Você precisa entender o que você quer. Tá bom, eu quero. Vou ligar, vou ligar. Então, Tô olha, ligando, já que a gente amor. falou que abraço, contato, energia, vamos terminar aqui esse dia num abraço gostoso, assim, numa vibração de energia isso é muito boa. bom. E sinta-se abraçado também, você que está de casa, chega mais, abraça quem você ama. E também pede perdão, sabe, se você sentir no seu coração também. E olha, observa e respire, respire, não pira. Um beijo, people! Valeu. Agradece que a graça desce! Aplaudir a energia também, boa.